Uma vez que a nossa mensagem está sendo transmitida pela Rádio Melodia, nós queríamos aproveitar para mandar um abraço a todos os ouvintes, especialmente ao nosso irmão Osmar, e rogar a Jesus que nos envolva a todos na sua paz. Existe um ditado chinês que diz o seguinte: nós somos donos do silêncio, mas ao mesmo tempo somos escravos da palavra. Porque do momento que nós emitimos a nossa palavra, ela tem endereço certo, com toda a sua vibração, com toda a sua pujança, com a sua força, e nós passamos a ser responsáveis por tudo aquilo que advier por conta dessa palavra emitida. Sendo assim, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós vamos falar. Às vezes, nós elogiamos, e é muito bem-vindo o elogio, quando ele é verdadeiro, quando ele retrata um reconhecimento pelo valor da criatura. Mas, muitas das vezes, não podemos exagerar nesse elogio, que retrata, por consequência, em muitas circunstâncias, uma hipocrisia. E, às vezes, também enaltece demais a criatura não preparada e ela se envaidece. Então nós devemos elogiar, mas com uma certa moderação, para não criar um clima de vaidade e às vezes até prejudicando a criatura a quem estamos endereçando o nosso elogio. Mas o que normalmente acontece não é o elogio, é a crítica. Tem muitas pessoas que são muito críticas, principalmente para com os defeitos alheios. E até se embasam numa proposta de que a crítica constrói. E nós sabemos que a crítica muito raramente constrói. Ela mais destrói do que constrói. Quando a pessoa realmente estiver em erro, nós temos de uma certa forma a obrigação de falar com ela. Mas não uma crítica ostensiva e via de regra nos bastidores, que é o que normalmente às vezes acontece. Quantas pessoas discordam do nosso posicionamento dentro da casa espírita? É um direito que a pessoa tem. Mas se ela está discordando e ela zela pela casa e pela causa doutrinária evangélica, ela tem por obrigação de chegar até a nós e dar o seu ponto de vista. Às vezes até temos o direito da retratação e dizer a essa criatura que se nós tomamos aquela atitude é porque nós já tomamos outras que não deram certo, e agora estamos caminhando por este caminho. E ela vai entender que às vezes aquela atitude que ela acha que está errada, está certa. Mas se também a atitude for errada, e a ideia for procedente, for pertinente, nós também vamos assimilar esta ideia dessa criatura. Pelo menos filosoficamente é assim que nós administramos o Francisco de Assis. Agora, o que não pode haver é fuxico, que eu acho que é um desastre. A pessoa fuxicar, ficar nos bastidores falando: você viu fulano? Olha o que ele fez. Ah, ele fez, meu Deus, que absurdo. E ali fomenta uma conversa paralela denegrindo a imagem
de determinadas pessoas. Eu entendo que isto não é legal. O que é que Jesus nos recomendou? Que nós tivéssemos, primeiro, o cuidado de analisar as nossas falhas. Primeiro, tirar a trave do nosso olho, antes de ver um argueiro, ou seja, uma sementinha de areia, um grãozinho de areia no olho do outro. Às vezes a gente vê o defeito na criatura que é tão pequenininho e deixa de ver um defeito muito grande que ainda palmilha dentro das nossas almas. Se o vosso irmão estiver em erro, ide, falai com ele. Se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Se não, ide e levai a vossa paz. Olha a proposta do Cristo. Se nós percebermos que alguém está em erro, vamos chegar para a pessoa e dizer: olha, fulano, eu estive analisando o seu comportamento, a sua atitude. Eu achei que por esse caminho fosse melhor você transitar. Se a pessoa ouvir, ótimo, nós ganhamos aquele irmão. Mas se não ouvir, problema da pessoa. Agora recomendo o Cristo, que nós levemos conosco a nossa paz. Porque de repente ele fala: está vendo, cabeça dura, falei, não quis nem dar ouvido. É assim mesmo. E perde a paz, porque sai aborrecido, chateado, revoltado, frustrado da pessoa não ter ouvido aquela proposta que de uma certa forma até fosse muito abalizada. Então a proposta do Cristo é de falar com a pessoa. E ele diz assim: se o vosso irmão estiver em erro, que quem está ali errando é um irmão, e nós temos que tratá-lo como tal. E sempre que nós assumimos essa postura, nós estamos nos aproximando de uma atitude feliz. Pelo contrário, nós estamos complicando a nossa trajetória. Na medida que medirdes, sereis medidos. Olha como Cristo colocou isso claramente. Às vezes nós medimos as pessoas, medimos na nossa capacidade de análise, que às vezes é muito tacanha, muito pequena. E nós medimos sem também nem saber o que está acontecendo com aquela pessoa, porque a nossa capacidade de julgamento não é nem sempre muito justa. Porque aquela pessoa tomou aquela atitude numa situação inusitada, difícil, atravessando uma fase complicada, que não tomaria numa situação de tranquilidade como a condição do próprio crítico. Então fazer juízo em causa alheia é muito complicado. Geralmente nós erramos e nos comprometemos. Na medida que medirdes, sereis medidos. Lá na frente, alguém vai também agir assim, dessa forma. E Jesus disse assim: quem endereçar uma palavra injuriosa, denegrindo a imagem de um irmão menor, essa criatura será condenada ao fogo do inferno. Meu Deus! Jesus disse isso. Quando nós endereçarmos uma palavra de agressão a quem quer que seja, nós estamos condenados ao fogo do inferno. Não é esse fogo que queima lá no inferno, mesmo porque esse inferno literalmente não existe. Mas é o fogo da consciência, porque quando a gente cresce, melhora espiritualmente, nós vamos perceber que aquela crítica contumaz, agressiva, não é producente, pelo contrário, macula a nossa consciência e nós ficamos responsáveis por isso. Quando a gente faz, às vezes, uma referência menos elogiosa, em se tratando de uma pessoa, para uma outra, colocando aquela criatura numa situação embaraçosa, se aquela pessoa que nos ouve nos acreditar em nós e tomar uma postura contrária àquela criatura, é de nossa responsabilidade. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado quando a gente faz uma crítica, um julgamento em relação à pessoa, colocando-a numa situação esdrúxula, vexaminosa, expondo-a ao ridículo, fazendo com que alguém venha tomar uma postura dura para com ela, e nós passamos a ser os responsáveis.
Uma criatura uma vez estava vivendo um momento tão difícil, ele era um criminoso. E encontrou uma criatura em quem ele achou que podia confiar. E abriu o seu coração. E aquela criatura, não guardando segredo, entregou o seu confessor à polícia e ele foi preso. Imaginem a responsabilidade dessa pessoa que entregou a outra. Isso é uma situação extrema de um crime, mas tantas vezes nós erramos, e às vezes até buscamos um amigo, um parente, alguém que a gente pudesse confessar ali as nossas profundas limitações, e essa pessoa leva aos quatro cantos aquela notícia, nos colocando numa situação absurda. E muitas das vezes a pessoa nem é procurada, porque ela não é digna de confiança, mesmo porque ela já é especialista em fazer críticas menos elogiosas. Procura saber o que está acontecendo para colocar a pessoa numa situação ridícula, uma situação em que ela, às vezes, fica comprometida perante a comunidade. Uma outra situação é a calúnia. A gente, quando calunia uma pessoa, fala uma inverdade, porque a calúnia é uma inverdade, a gente fala da pessoa sem ela merecer. E quando nós vamos falar uma coisa, nós precisamos fazer com que esta notícia passe por três crivos. O primeiro é da verdade, se o que nós vamos falar é uma verdade. Não, é verdade, lógico que é verdade. Não, tudo bem, já passou no primeiro crivo, então nós podemos falar, ótimo. O segundo crivo, se nós estamos presentes, se nós estivemos presentes, se nós estávamos ali participando do fato para trazer aquela verdade retratada ipsis literi. Não, eu estava presente. É verdade, eu estava presente, então eu posso levar adiante. Porque quando a gente não está presente, é muito complicado. Se nós dermos uma notícia para uma pessoa, ela não está presente no fato. A gente dá apenas uma notícia. E ela vai dar notícia para outra. E aquela vai dar notícia para outra. No final, aquilo que nós colocamos para ela já está totalmente distorcido. Já não dá mais para dar veracidade àquela informação. Então, daí é importante a gente estar presente, para não ter ouvido de alguém e passar para o outro levar adiante. Agora, o terceiro crivo é que é a grande chave da questão. Se aquilo que nós vamos falar, que foi verdade, que nós estamos presentes, o terceiro crivo, se aquilo vai contribuir para o bem de alguém. Se for, ótimo, vamos levar adiante, mas se não, vamos ficar de boca fechada. E tem gente que gosta de levar as notícias absurdas, chamativas, tanto é que a própria mídia faz questão de mostrar essas absurdidades. A mídia nunca fala, olha, aconteceu uma coisa maravilhosa lá no Francisco de Assis. O prefeito fez uma atitude caritativa. A mídia não fala isso. Agora, se alguém matar alguém na esquina, já sai na primeira página. Se a pessoa teve tantas atitudes felizes, essas atitudes não são noticiadas, mas se teve uma só infeliz, ela vai para a primeira página do jornal. E é assim que às vezes nós nos conduzimos. Às vezes a pessoa tem tantas virtudes, tem tantas atitudes felizes, faz tantas coisas boas, nós não falamos. Mas basta ela fazer apenas uma pequena coisa para a gente levar aquilo adiante. E quando não é verdade que é uma calúnia, pior ainda. Aí nós caluniamos. E a calúnia é como se uma pessoa subisse na torre de uma igreja ou de um prédio, pegasse um travesseiro de lã, rasgasse o travesseiro e jogasse ao vento. E depois pedisse para juntar todas as plumas que partiram daquele travesseiro. Ninguém vai conseguir ajuntar as plumas saídas do travesseiro. Assim são as calúnias. Nós, quando caluniamos, depois nos arrependemos, queremos acertar, nunca mais. Aquilo tem uma repercussão indizível. Portanto, Jesus, aqui não é Jesus que disse, na verdade está nos 10 mandamentos, a lei divina, não levantar falsos testemunhos. Nós não sabemos da verdade,
Muitas das vezes até sabemos que não é verdade e vamos colocar como uma verdade, sendo uma mentira, expondo a criatura a um ridículo. Isso é de nossa responsabilidade. Nós estamos ferindo a lei divina. Nós estamos nos comprometendo de gracinha, não precisava. Mas a gente faz questão de colocar a calúnia, expondo a pessoa. Depois nós vamos ficar responsáveis. E ainda, o Cristo agora dá um checkmate. O que faz mal não é o que entra pela boca, é o que sai da boca. Porque é a expressão de um sentimento. Tem muita gente aí que se preocupa tanto em não comer determinadas coisas. Comer carne faz mal. Tudo bem, vai chegar um tempo que nós não vamos comer mais carne. Seria até ideal que nós já não comêssemos a carne dos nossos irmãos menores. Mas na nossa faixa evolutiva isso faz parte da nossa vida. E ainda é perfeitamente aceito. Muito mais mal do que comer um bife suculento de qualquer animal é falar mal dos outros. Porque a gente tem uma facilidade para expor a criatura a uma situação indesejável. E isso é de nossa responsabilidade. Às vezes achincalhamos, vociferamos, expressamos um sentimento doentio através das palavras, e isso é extremamente comprometedor. Tanto é que o Cristo colocou isso em alto e bom som. O que faz mal é o que sai da boca, não é o que entra. Então nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós vamos falar. Tem pessoas que fomentam as discórdias. Tem gente que gosta de jogar uma contra a outra. Basta uma pessoa já ficar irada contra a outra para ela checar e dar sua parcela de contribuição. Não, faça mesmo, porque ele é assim mesmo, coisa e tal. E fomenta a briga. E nós deveríamos trabalhar no contrário. Usar da pacificação. Usar a palavra, porque tem um detalhe. Esse aforismo, nós somos donos do silêncio, escravos da palavra, eu acho que isso tem uma certa verdade, mas eu poderia dizer também que nós somos donos da palavra e somos escravos do silêncio. Porque nós temos também que às vezes falar. Não podemos ficar, eu não vou falar, você acha que eu vou me comprometer? Lógico, você tem que falar. Muitas das vezes a sua fala é a salvação da situação, e nós temos que falar. Outro dia eu estava operando, e um colega confessou perto de mim, hora que eu terminar essa cirurgia, eu vou brigar com o anestesista, mas ele nunca mais vai fazer o que ele fez comigo. E eu aproveitei o momento e disse assim, olha, eu acho bom você não fazer isso. Porque afinal de contas o anestesista vai trabalhar conosco sempre, vai estar sempre junto de nós, todos os dias praticamente. Você vai ter que às vezes criar uma inimizade gratuita, vai ter que tolerá-lo todos os dias anestesiando seus doentes. Às vezes, se possível, ele não vai anestesiar, mas às vezes ele tem que anestesiar por uma questão de ordem do serviço. E às vezes você vai ficar sempre numa situação muito embaraçosa para com ele e ele para com você. Então eu acho bom, uma sugestão, que você não faça. Vamos embora para casa, se resguarde, tente viver um dia mais tranquilo, passe por cima, um dia ele vai compreender que isso não é uma atitude muito feliz. E vamos embora, eu acho que é uma melhor conduta para o momento. Tiramos a luva, lavamos as mãos, botamos roupa e fomos embora. Olha, se eu ficasse calado, provavelmente ele iria brigar com o anestesista. E não seria bom para ninguém. Porque se existe uma coisa desconcertante, é briga entre as pessoas. E briga que às vezes é só verbal, mas às vezes é corporal. E às vezes com repercussão indizível. Então, sempre que nós pudermos, nós temos que usar a palavra, não ficar em silêncio. Vamos usar a palavra. Ela foi nos dada para a gente usá-la, e de uma maneira construtiva. Tanto é que o Cristo colocou aqui, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. São dois irmãos, afinal de contas, são dois irmãos que iriam brigar. E quando a gente usa a palavra para a pacificação, nós estamos exatamente nos posicionando na condição de filhos de Deus, irmãos daquelas criaturas, fazendo com que elas não briguem.
E ainda mais, o Cristo coloca: reconciliai com o vosso adversário, enquanto estais a caminho com ele. Se a proposta do Cristo é reconciliar com os adversários, por que criar um problema com mais alguém? Ao invés de procurar acertar com aquela criatura, abraçando-a, envolvendo-a, por que não vamos criar mais uma aresta com uma outra pessoa? Isso é uma questão de disposição íntima. Quando a gente estiver bem embasado nesse propósito crístico, nós não vamos mais criar problema para os outros. Pelo contrário, nós vamos tentar solucionar o problema dos outros. Eu fiz uma palestra agora no IPA, numa segunda-feira passada, e um interno do IPA depois me perguntou: Aguinaldo, mas se a gente tem que reconciliar com a criatura, e a gente sente que chegando perto dela, ela pode se endereçar contra a nossa pessoa e até nos agredir, como é que eu vou fazer? Eu vou tentar aproximar dela ou devo ficar à distância? Eu disse: olha, o Cristo disse assim: nós devemos ter a docilidade da pomba, mas a sagacidade da serpente. Lógico que você não precisa chegar perto dessa pessoa, tentar abraçar, beijar e chegar perto, muito perto, porque você não sabe qual que vai ser a reação dela. Mas você pode mandar um recado, dizer que você já está arrependido do que você fez, que se um dia ela permitir, você está disposto a reconciliar com ela. Se um dia você tiver a oportunidade de mandar alguma coisa boa para essa pessoa, ou em forma de uma escrita, ou de um presente, ou de uma conversa endereçada através de um parente, que o faça. É uma maneira de retratar que você não quer mais alimentar essa dissidência, essa discórdia para com a pessoa. E ela vai raciocinar e, quem sabe, cria um clima para um dia você estar harmonizado na lei do amor, da afinidade recíproca, fraterna com essa pessoa. Então, muito antes de usarmos a palavra para a discórdia, vamos usar para a união. Nós temos que nos unir a todos. Quanto mais nós trabalharmos contra essa união, pior para nós. Nós estamos alargando a nossa distância para com Cristo, para com Deus. E não tem outro caminho. Nós temos que caminhar para Jesus, caminhar para Deus. Então, de que forma? Unindo, aproximando, reconciliando, e não usando a palavra para fomentar uma discórdia ou uma desunião. Blasfêmias. O que é blasfemar? É falar contra alguma coisa que a gente não aceita, não gosta e acha que está nos prejudicando. E o que mais a gente ouve é blasfêmia. Quantas vezes a pessoa levanta: meu Deus, eu não aguento mais essa vida. O que é isso? Blasfêmia. A vida é um presente de Deus, mais um. Aliás, são milhares, infinitos presentes divinos. A vida é um presentaço que Deus nos dá. E tem gente que blasfema contra a vida. Blasfema contra a situação que está vivendo. E muitas das vezes aquela situação, embora seja difícil, é o trunfo que nós temos na mão de resgatarmos débitos, acertarmos algumas arestas e progredirmos espiritualmente. Ontem eu fui fazer uma palestra numa casa espírita e o dirigente disse assim: Aguinaldo, minha mulher não veio mais uma vez. Está lá em casa. Eu convidei, mas ela não veio. Até um amigo chegou a falar para mim: eu não sei como é que você aguenta aquela mulher. Aí ele disse para mim: Aguinaldo, mas nós somos espíritas, né? E a gente tem que entender que aquela mulher é a grande razão do nosso progresso espiritual, porque é através de sustentar essa convivência, atendendo essa limitação dela, é que nós vamos aparar as arestas da nossa alma. E é exatamente isso, como essa mulher também, sustentando esta conjugalidade, suplantando as nossas limitações, também está se trabalhando. Então, às vezes tem muita gente que diz: eu não sou obrigado a tolerar essa criatura, e separa. Está perdendo uma chance de crescer com aquela criatura, porque ninguém cresce com coisa boa, não cresce.
Quando tudo está favorável, a gente não cresce nada. A gente cresce quando tudo está contra, porque vencendo ali aquela situação difícil que a gente vai crescer, melhorar, progredir espiritualmente. Tanto é que existe um ditado que fala assim: reconhece-se o marinheiro na tempestade. Em mar calmo, o marinheiro está deitado tomando sol. Mas no mar agitado é que a gente sabe que ele vai mostrar a sua perícia, o que ele aprendeu. Então, no convívio com as pessoas, com as situações difíceis, é que nós vamos aprender. E tem muita gente que blasfema, não aceita. Meu Deus, o que o senhor fez comigo, meu filho? Estou lhe dando uma chance. Mas é demais, olha, ainda com misericórdia. Então, ao invés de blasfemar, nós deveríamos reconhecer. Reconhecer que aquele momento é um momento inusitado, mas muito importante para o nosso aprendizado, crescimento espiritual. Olha o que Jesus nos alertou. Quando ele estava atravessando um momento tão difícil da sua vida, eu acredito que não tivesse um momento tão difícil como aquele, o Cristo, sabendo que ele seria crucificado, e muito antes seria violentado como ele realmente foi, ele chegou um momento que ele pediu ao Pai: olha, Senhor, afasta de mim esse cálice. Pediu, porque sabia que a situação era muito difícil. Mas de repente ele se deu conta que o Pai estava com ele estava assistido, que ele tinha condições para suplantar, que era a proposta de trazer a mensagem evangélica retratada na experiência, na vivência, e que aquilo ele teria realmente que testemunhar. Logo em seguida ele fala: Senhor, seja feita a sua vontade e não a minha. Se Jesus sabia que ia atravessar aquela fase tão difícil, dificílima, e ainda disse ao Pai que fosse feita a vontade dele, então por que a gente não assume essa postura diante das nossas dificuldades? Sabendo que nós estamos assistidos, que é a vontade de Deus e que ainda é para o nosso bem. Se é que nós vamos pedir alguma coisa, é força, discernimento, para podermos suplantarmos aquela dificuldade, superarmos aquela situação difícil, porque a partir dali nós vamos dar um passo adiante. E muitas criaturas às vezes chegam ao extremo do suicídio, não querendo enfrentar a situação, batem em retirada para o outro lado da vida através do suicídio, que é outro desastre, que não vai solucionar, pelo contrário, vai comprometer muito a sua trajetória espiritual. Então é melhor nós encararmos de frente, acharmos que está tudo certo, pedimos força e não blasfemarmos, porque tudo tem o aval de Deus. Qualquer situação que estejamos passando tem o aval do Criador. Outro dia um senhor foi ao meu consultório dizendo que estava revoltado com Deus, porque a sua mulher tinha sofrido muito. Jamais poderia aceitar que Deus permitisse que, em sendo Pai de amor, de poder e bondade, permitisse que a sua mulher passasse por aquilo. Jamais. Achava até melhor pensar que Deus não existia. E aquilo estava gerando para ele um contubérnio mental muito grande. E eu tentei até colocar para ele, eu disse que se ela estava passando por aquilo, já de outras vidas, tendo trazido na bagagem espiritual uma mácula perispirítica, ali ela estava tendo a chance de aparar aquelas arestas, limpar a sua alma ou seu perispírito, se colocando numa condição muito boa, numa outra existência, para não sofrer mais. Ele olhou para mim, não compreendeu, saiu de lá ainda reticente. Mas nós sabemos, por maior que seja o sofrimento, ainda tem misericórdia divina. Nós aprontamos muito lá atrás. Nós já fizemos barbaridades. E nem devemos querer saber. Então o que nós estamos passando, vamos aceitar com amor. Dizendo realmente: Senhor, seja feita a sua vontade e não a minha. Muitas pessoas usam a palavra no extremo pessimismo. Basta perguntar para ela dizer: meu Deus, pior é impossível. Para mim nada dá certo. Eu sou infeliz. Olha, nem sei por que eu nasci.
Tem pessoas que são muito pessimistas, veem tudo pelo lado negativo e se sentem as mais infelizes das criaturas. E quando retratam isso verbalmente, fica difícil até para conviver com essa criatura. Porque ela vê tudo pelo lado negativo e vai contaminando o ambiente. Porque se existe uma situação difícil, é conviver com a pessoa pessimista sem se tornar pessimista lá na frente. Então, seria muito melhor que nós fôssemos mais otimistas, percebendo que aquilo é transitório, é passageiro, como realmente todas as situações difíceis são passageiras. Tudo passa, como disse a mãe de Jesus, passa os momentos bons e passa os momentos difíceis. Ainda bem, porque se fosse só uma situação ruim eternamente, seria insustentável. Mas se fosse só uma coisa boa eternamente, como é que nós iríamos aprender? Então é importante que tenha um momento difícil, depois um momento de tranquilidade, um outro momento difícil, e nós estamos sempre caminhando para frente, ora lá embaixo, ora lá em cima, ora lá embaixo, ora lá em cima. E assim a vida não vai ser diferente. Mas com otimismo fica muito mais fácil, com entusiasmo. A palavra entusiasmo vem do grego, significa Deus em nós. A pessoa entusiasmada, entusiástica, é uma pessoa que tem Deus dentro de si. Primeiro, aceita Deus. Segundo, vai trabalhar para que Deus possa ajudá-lo. Porque muitas das vezes Deus até quer nos ajudar, mas nós não fazemos nossa parte. Pelo contrário, até dificultamos o trabalho divino. Nós temos que fazer nossa parte, com otimismo. E é assim que nós vamos nos construir. Olha o que Jesus disse. Quando o Zebedeu, o pai do João e do Tiago, que era discípulo de Jesus, um dia chegou perto dele e começou a chorar, ajoelhado nos seus pés, ele pegou o Zebedeu pelos ombros, levantou e disse assim: Zebedeu, tem de bom ânimo, não adianta você ficar chorando no meu pé, vai trabalhar pela minha causa. E aí saiu o Zebedeu, enxugou as lágrimas, foi trabalhar para o Cristo, divulgando o cristianismo. Tem de bom ânimo, aquele que vier após mim, jamais andará em trevas. Quem confia em Jesus e trilha no seu caminho, não tem treva, não tem escuridão, só tem luz, só tem discernimento, só tem resposta, só tem força, só tem energia, só tem otimismo. Agora a pessoa que não acredita no Cristo, que não observa os seus ensinamentos, que até tripudia contra o Evangelho, vai pagar um tributo muito caro. Quando alguém convidar-te a caminhar uma milha, disse o Cristo, caminhes duas. Nós estamos na primeira milha, ainda tem mais outra pela frente. Ontem eu ainda falei para o meu amigo, eu vou viver 100 anos, não quero desencarnar agora não. Se eu desencarnar hoje, ainda vou levar muito defeito para o outro lado. Eu quero levar menos. Ainda quero viver mais 50 anos. Se prepara para me aguentar, viu, mulher? Mais 50 anos. Para desencarnar velhinho, puxando bengala. Mas com otimismo, com ânimo, fazendo justificar essa prerrogativa, essa oportunidade que Deus nos deu de estarmos desfrutando de todas essas benesses que a nossa irmã mencionou na sua prece inicial. Quando alguém convidar-te a caminhar uma milha, caminhes duas. Não vamos parar na primeira, nós estamos na primeira, nós estamos terminando a primeira. Agora tem a segunda. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Lógico, nós temos um programa. Não adianta desencarnar sem cumprir o programa. Vai chegar do lado de lá não completando o programa. E aí vamos reclamar para quem? O programa foi feito. Nós participamos dele, aceitamos. E se nós não cumprirmos, problema nosso. Então nós temos que cumprir o programa com otimismo, com galardia. Isso é fundamental. Então a gente tem que também levar essa mensagem para os outros. Ao invés de chegar e dizer, não, está tudo mal. Vamos falar que está tudo ótimo. Para a pessoa se embasar naquela ideia, se encorajar e caminhar para frente. Diz o André Luiz que quando tem 3 pessoas conversando, depois de 5 minutos não dá para aproveitar mais nada. Exatamente por isso. Porque quando um conversa com o outro depois de 5 minutos, é só para reclamar. Como a gente reclama, meu Deus. Reclama porque está chovendo, reclama porque está sol, reclama porque está ganhando pouco, reclama, só reclamamos. Às vezes está comendo filé mignon, mas está sem sal. Reclama também.
como nós reclamamos, né? E se a gente quiser viver numa boa, não pode reclamar mais. Que quem reclama, acaba se deprimindo. Isso é matemático. A pessoa que reclama, ela acaba se deprimindo. E é uma doencinha complicada, é a depressão. Então nós temos que ser otimistas. Quando alguém chegar perto de nós, nossa, melhor impossível. Tá bom demais. Só alegria. Vamos que vamos. Não é? Esse é o nosso refrão. Otimista. E adianta chorar? Choro não paga dívida. Adianta reclamar? Não vai melhorar a nossa situação. Então vamos com otimismo tentar cumprir nossa meta e ainda ajudar os outros, porque disse o Cristo, quem cumpre o seu dever é inútil a Deus. Para ser útil a Deus, nós temos que cumprir o nosso dever e ajudar os outros a cumprir os seus deveres. E nego pessimista vai ajudar alguém? Não vale a pena. Coitado, está na pior que faz gosto. É por aí mesmo que ele vai acabar de afundar. E se a pessoa chegar perto dessa pessoa, acaba de afundar mesmo, né? Sem dúvida nenhuma. Que a nossa palavra tem força. Como a nossa palavra tem força. Por isso é que a gente precisa ter muito cuidado como nós vamos usar essa palavra. Primeiro que vai fazer bem ou mal para nós, porque a gente vai falar e vai viver. É só questão de tempo. Nós vamos arquivando aquela mensagem no nosso inconsciente e passamos a vivê-la, é questão de tempo. Então, se nós formos otimistas, aquele otimismo vai fazer parte da nossa vida e nós vamos viver muito bem. A física quântica hoje provou isso. O que a gente pensa, via de regra, é o que vai acontecer. É só manter o pensamento, aquilo vai acontecer. Então, vamos pensar que tudo vai dar certo. Nós vamos chegar lá, vamos resolver o nosso problema. Que não vamos aproveitar essa vida, vamos desencarnar numa boa. Chegar do lado de lá, nós vamos ter os nossos amigos nos esperando. Principalmente aqueles que nós procuramos ajudar aqui na Terra. Agora, se nós infelicitamos essas criaturas, verbalizamos contra elas, nós devemos saber que do outro lado também a coisa não vai ser tão colorida. E a nossa chance, nós estamos convivendo com as pessoas, e a única maneira de nós resolvermos nossos problemas, a priori, é com a palavra. Toda solução advinda de um mecanismo que não seja através do diálogo, a solução é pior do que o problema. Vou repetir. Toda solução de algum problema que não for através do diálogo, a solução é pior do que o problema. Então nós temos que dialogar, conversar e saber muito bem usar a palavra. Porque às vezes a pessoa nem fala, fica calado, e fica calado, e fica calado, quando explode aí acabou tudo. Então vamos falar. Quantas pessoas usam a palavra de uma maneira supérflua? Tem gente que só fala o que não presta. Aliás, especialista, os piadistas, por exemplo. Gente que gosta de contar piada. E passa uma noite inteira contando piada. De manhã cedo a gente espreme, aquele tempo que nós ficamos lá não dá para aproveitar nada. E às vezes piadas que são pesadas, denegrindo alguma situação, expondo alguma situação ridícula. E nós precisamos ter muito cuidado com esta oportunidade de estar falando essas palavras supérfluas. É de nossa responsabilidade, porque o tempo, segundo Emmanuel, quem perde tempo lesa a vida. Passamos uma noite inteira contando piada, estamos lesando a vida. Seria melhor dormir. Às vezes, durante o sono, trabalhar no bem, fazer alguma coisa do lado de lá. Ainda aproveitar aquele tempo. Ou se for para conversar, vamos conversar. Lógico que ótimo. Vamos conversar. Vamos trocar ideias sobre alguma coisa importante. Sobre um assunto edificante. Que nós devemos sempre usar a palavra de uma maneira edificante. Para criar um clima positivo onde nós estamos vivendo. Tanto é que o Cristo disse assim, que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Vamos dizer sim às coisas edificantes, vamos dizer não às coisas supérfluas. Ah, mas só falar coisa edificante é muito chato, né? Sim. Então, já que você não quer falar coisa edificante, fique calado, é melhor. Mas às vezes falando coisas supérfluas vai criar problema.
E essas coisas supérfluas não é só piada não, porque às vezes a gente fala uma coisa assim de uma maneira tão irreverente, jogada ao vento, e depois que não vão perceber que aquela palavra teve uma gravidade muito grande. Quantas vezes a gente fala uma coisa e fala, meu Deus, o que eu falei? Já falou, porque fala de uma maneira supérflua, não pensa no que vai falar, fala de qualquer forma, o que vem na boca, depois vai sofrer as consequências. Então é fundamental que nós edifiquemos a nossa palavra, que ela seja sim, sim, não, não. E não tem meio termo. Ou a gente procura a verdade, ou a gente vai para o outro lado, que é a mentira. A verdade sempre é verdade para todo mundo, mas às vezes a gente é conivente, usa a palavra conivente, sabendo que é uma mentira, sendo conivente com uma situação e expondo a própria criatura, se expondo a uma situação comprometedora mais tarde. Então que nós saibamos usar a palavra. E tem muita gente que diz, não, mas eu falo a verdade, comigo é assim, eu falo a verdade. Comigo é assim, sim, sim, não, não, e eu falo mesmo. Mas aí é a história inicial. Nós somos escravos da palavra e dono do silêncio. Quando for falar uma verdade, para colocar uma situação, a criatura numa situação difícil, é melhor nós ficarmos calados, silentes. É uma boa proposta. Mas não tem que falar sim, sim, não, não? Às vezes não. Talvez quando a gente vai construir, vai edificar, ótimo, mas se nós vamos criar uma situação embaraçosa, vamos ficar calados. A palavra é um grande instrumento que nós temos na nossa mão. Grande instrumento de elevação espiritual. Sabendo usá-la, ótimo. Você já pararam para pensar o que é visitar um amigo para levar uma palavra de conforto para um amigo? Quando a gente sabe que uma pessoa está lá de mal com a vida, a gente levantar o astral dela? Ou quando a gente pode ajudar uma pessoa esclarecendo sobre um determinado negócio, olha, é melhor você agir assim, como é importante. É aí que o Cristo diz, usa a sua palavra, diga sim, sim, não, não, mas edificando, não desestruturando, que de uma certa forma estamos nos comprometendo. E muitas das vezes nem sabemos, porque às vezes, mas eu não pensei que ia acontecer isso, mas acontece. Acontece. A gente joga a palavra, mas nem sempre sabe o que vai acontecer. E é de nossa responsabilidade. Para finalizar, sobre as lamentações. Nós não deveríamos lamentar. Nós deveríamos agradecer, sempre. Aprender a agradecer. Levantar de manhã e dizer, oh meu Deus, que dia maravilhoso. Como eu vou poder fazer tantas coisas hoje. Ainda quero te agradecer porque eu acordei. Outro dia uma senhora me disse, você soube que meu pai desencarnou? Eu disse, mas desencarnou, ele estava tão bem. Pois então, doutor Aguinaldo, eu fui acordá-lo, cheguei e chamei, ele estava dormindo. Mas dormindo definitivamente, porque desencarnou mesmo. Quer dizer, naquela noite ele dormiu, acordou do outro lado. E nós acordamos de manhã, não é? Que bom estar aqui na Terra, não é? Eu tenho um amigo que disse assim para mim, Aguinaldo, o dia que você for convidado para o meu enterro, você pode saber que lá vai uma criatura contrariada, né? E exatamente, é bom viver, eu acho ótimo viver, não quero desencarnar nem morto, eu quero continuar vivendo. E levantar de manhã e perceber que eu estou vivo, que ótimo, que bom. Agradecer a Deus que está encarnado ainda, vivo, podendo construir muitas coisas. Agradecer tudo que aparece na nossa vida, porque é sempre uma oportunidade de a gente estar crescendo espiritualmente, que é a única razão da nossa estada na Terra. Agradecer tudo. Deus coloca a gente no mundo e não cobra aluguel. Deus não cobra nada. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pagar, não tem? Quase tudo, né? Nesse dia de hoje, nossa. Mas Deus colocou esse mundo maravilhoso, não cobra nada. Está o ar aí, está a água, está essa energia, essas árvores, os frutos, coisas fantásticas que Deus coloca a nosso favor, a nossa mercê. Reclamar, por quê? Pelo contrário, nós temos que agradecer. E quem agradece, vive muito bem. Está sempre feliz. Pensando assim,
eu acho que a nossa vida vai ser maravilhosa. A partir de hoje, não vamos criticar mais ninguém. Combinado? Vamos elogiar. Como é importante elogiar. Tem gente que tem dificuldade de elogiar, chegar para o outro, mas você fez um trabalho maravilhoso, você é uma criatura fantástica. A pessoa não tem coragem, sabe que a pessoa é fantástica, faz um trabalho maravilhoso, mas não fala, não sabe elogiar. E é importante reconhecer o valor do outro. Então daqui para frente nós vamos elogiar, sem críticas. Se nós quisermos falar com a pessoa, lógico, vamos chegar para ela como irmão, fraternalmente, e vamos expor a nossa ideia. É importante, sem blasfêmias. Nós aqui para frente vamos usar a palavra para unir as pessoas, sem discórdia. No Francisco de Assis não vai ter mais fuxico, vai? Sem fuxico? Sem fuxico. Essa casa é uma bênção. Aqui a gente vive fraternalmente, como irmãos do coração. Jamais posso aceitar a ideia de que um irmão que ama o outro faça fuxico, fale mal por trás. Não, se o irmão está agindo errado, chega para ele e fale, mas sem fuxico, sem fazer um veneninho, criando um problema grave dentro da casa. Se alguém achar que eu estou errado, embora não sou eu que dirijo a casa, nós todos dirigimos, mas achar que tem uma ideia boa que pode ser colocada, eu estou aberto. Não sou dono da verdade aqui, quem manda menos sou eu. Lógico, eu estou sempre polarizando as ideias boas, porque eu amo essa casa, como vocês também amam, e como nós amamos, nós temos que zelar por ela. E zelar pela casa é criar um clima de harmonia, de paz. Se está errado, vamos falar, lógico, não quer dizer, deixa para lá, está errado, mas deixa, o Aguinaldo não é para criticar. Não, eu não disse isso. Vamos procurar solucionar da maneira mais fraterna. A casa é nossa, é do Cristo. Estamos aqui trabalhando como irmãos. Então vamos trabalhar nesse clima de união. Cria um clima gostoso. E não é só no Francisco de Assis, é dentro da nossa casa também. Vamos criar um clima de harmonia dentro da nossa casa e viver de uma maneira calma, tranquila, harmoniosa, alegre. Isso é a vida, vale a vida. E os grandes problemas nossos realmente estão em cima de uma palavra mal colocada. Então vamos saber usar nossa palavra aqui, daqui para frente, em qualquer lugar que estejamos. E nesse clima de gratidão, vamos dizer sempre ao Criador: obrigado, Senhor, pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos e por tudo de que nos nutrimos. Obrigado, Senhor, pela beleza da paisagem, pelas aves que voam sobre o teto anil, pelas tuas dádivas mil. Obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, que vê o céu, a terra e o mar. Olhos que contemplam a beleza e se iluminam de amor diante do majestoso festival de cor da generosa natureza. E aqueles que perderam a visão, deixa-me por eles rogar ao teu nobre coração, porque eu sei que depois dessa vida, após a lida, voltarão a enxergar com alegria incontida. Obrigado, Senhor, pelos ouvidos meus, ouvidos que me foram dados por Deus, que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor e na lida, o gemido do vento no galho do almeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro, a voz longínqua do cancioneiro. E aqueles que não podem escutar, deixem-me por eles rogar, porque eu sei que em teu reino um dia virão a sonhar. Obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também te agradeço pelas vozes que amam, pelas vozes que educam, que esclarecem, pelas vozes que iluminam, pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Quantos vivem na afasia, que não cantam nem de noite nem de dia, que o teu nome não pode pronunciar? Deixa-me por eles rogar, porque eu sei que em teu reino um dia o teu nome virão promulgar. Obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, alavanca da ação, do progresso, da redenção. Mas eu te agradeço também pelas mãos que acenam a deuses, pelas mãos que fazem ternura, pelas mãos que socorrem na amargura, pelas mãos que trabalham o solo, pelas mãos que fazem as leis, pelas mãos que cicatrizam feridas, retificando carnes sofridas, balsamizando as dores de muitas vidas. Mãos que figuram nesses traços como estrelas fugindo em meus braços. Obrigado, Senhor, pelos meus pés que me levam a caminhar,
erectos, firmes a marchar, nobres, humildes sem reclamar. Quantos estropiados, aleijados, mutilados, que vivem nesta expiação por ilusão de outra encarnação. Deixa-me por eles rogar, porque eu sei que em teu reino outros braços virão a afagar. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, mansão de glória, escola de amor. Mas se eu não tiver um teto amigo para me confortar, um abrigo para me aconchegar, direi ainda, Senhor, obrigado porque eu nasci, obrigado porque eu estou aqui, obrigado porque eu te conheci e porque me socorres com amor, hoje e sempre, obrigado, Senhor. Muita paz.